As pessoas estão muito focadas no estrume. E se tem estrume, tem um cavalo. Cara, para de olhar pra bosta, olha pro cavalo. Que legal. Pra onde é que você tá olhando? Qual que é o seu ponto de vista? Mas nós estamos em tempos difíceis. Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Mania que as pessoas têm de dizer que agora estamos em tempos difíceis. Eu ouço essa frase desde quando eu era garoto na favela. Porque não importa, cara. A primeira mentoria começa dentro de casa. Você nasceu lá. Como é que você acha que você chegou até aqui? Como é que você acha que você conseguiu sobreviver quando você nasceu? Tinha o pai e tinha a mãe lá. Não importa o que aconteceu depois, volta lá na essência. Se não é ele, você não existia e você não dá valor para isso. Você acha que você não precisa ouvir mais que você já sabe? Mentoria, no meu ponto de vista, uma boa mentoria para a pessoa absorver, precisa ouvir. O Marcos acabou de falar, precisa ouvir. Mas se você não estiver ouvindo nem a mãe, que é a pessoa que mais ama você na vida, por que você ouviria o pai? Por que você ouviria a mim, que você acabou de conhecer? Por isso que eu estou dizendo, é muito importante você primeiro ouvir as pessoas que te amam. Ninguém ama você mais do que a sua mãe, nem você. Então, quando você tiver com as baterias descarregadas, faça um processo de tecnologia que é mágico. Você pega o seu smartphone, digita uma mensagem dizendo: amo você, saudade de você, para a mãe. Ninguém ama você mais que ela. Pode ser para a esposa, para o filho, mas experimenta a mãe, para o pai, a mãe. E se você achar que isso é careta, que não tem nada a ver, mesmo assim faça a mensagem, experimenta. E põe só assim: oi. Manda um oi para sua mãe. No dia que você acha que aquele dia foi improdutivo, que não rendeu. E depois você me conta como é que você terminou aquele dia. O poder que esse ser humano que te deu vida tem de abastecer as suas baterias e melhorar não só a sua vida, mas o seu salto. Se você tiver a grandeza e humildade de passar um oi para buscar a energia de quem te deu a vida. Você com certeza, na pior das hipóteses, a partir daquele segundo você vai se tornar um ser humano melhor. Eu entendo o seguinte, essa coisa da gratidão, da motivação, deveria ser espontânea do ser humano pelo simples fato de estar aqui, o privilégio de mais um dia. Eu aprendi isso muito cedo. Do jeito que está aquele sol lindo aqui na sua varanda, quando o sol pintava na fresta do meu barraco na favela, é o mesmo sol, gente. Esse sol que está aqui lindo é o mesmo sol que está lá atrás. Então, o resto são acessórios, são rótulos que você pode mudar, pode colorir, pode modificar. Mas o principal, que é essa energia divina que nós recebemos de manhã, esse é imutável, insubstituível, que é o privilégio de mais um dia. É isso que nos dá vida. Se você levantar de manhã nesse país, você dá de cara com essa energia, porque nós estamos num lugar, num continente, aliás, nosso país, do meu ponto de vista, é um continente, que tem o melhor clima do planeta. Então, você levantar de manhã, se você não tiver a grandeza de olhar para dentro, agradecer que você está com vida 22, olhar para esse sol lindo, lembrar que você tem um diamante que você acabou de ganhar, você tem 24 horas para lapidar. Se isso não for suficiente para te motivar, eu acho que você precisa apanhar. Pendurar você e dar uma surra para você aprender a ordem dos valores. Quais são os seus valores? Quem é você? Quanto tempo acha que você vai ficar aqui? Então, cara, para onde é que você quer ir? Então, cara, agradece, você ganhou o dia, tudo que nós precisamos é isso. O privilégio da luz de mais um dia. Aí você olha em volta, você tem Deus do lado, que é a pessoa que dormiu com você. Você tem família. Cara, se você tiver que ir para algum lugar, depois você tem para onde voltar. É privilégio demais para você não agradecer. Né, Rufino? As pessoas estão muito focadas no estrume. E se tem estrume, tem um cavalo. Cara, para de olhar para bosta, olha pro cavalo. Que legal. Então, eu acho que assim, objetivo. Para onde é que você está olhando? Qual que é o seu ponto de vista? Mas nós estamos em tempos difíceis. Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Mania que as pessoas têm de dizer que agora estamos em tempos difíceis. Eu ouço essa frase desde quando eu era garoto na favela. Então o que era difícil? Se é difícil agora, como é que era lá então? Se lá para mim não era difícil, o que seria agora? Então, cara, não é o que você tem ou o que você construiu ou constituiu. É quem você é. Então, se você resgatar os seus valores e for lá na sua essência, você vai ver que você nasceu privilegiado. Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides e ainda não percebeu que você não é a porrinha que não deu certo. Olha como você foi privilegiado em ter conseguido. Significa que o sucesso estava lá, a sorte estava lá, o resto é com você. Convenceram a humanidade lá atrás. Quem já conseguiu dar um passo à frente, em vez de dar a mão e trazer o outro, ele diz pro outro: para você não dá, é difícil, tá? Eu subi aqui, mas é difícil. O outro achou que realmente acreditou naquilo e nem tentou. Cara, é mentira. Sangue azul, nobre,
imperador. Não, ser humano. Semelhante, todo mundo pode, mas alguém para enfraquecer o outro disse que era difícil, o cara acreditou. Cara, nós estamos no século XXI, hoje tem informação, tecnologia, um monte de aplicativo que você baixa que está escancarado assim, é possível. Então é hora de você convencer o seu cérebro, informar o seu cérebro, que ainda está parado lá atrás, que não é difícil, é possível. O difícil é o processo, mas você dá o primeiro passo, começou a movimentar. Quando tem movimento, tem oportunidade. Então, assim, cara, pare de acreditar no é difícil e comece a acreditar no é possível, que a transformação começa a partir de você. Então, eu acho que é isso, né? Mentalidade, tudo começa na mente. Mas se você está acreditando que é difícil, aí vem uma energia divina e fala, seja feita a vossa vontade. É tipo assim, o cara acredita, mas não dá o primeiro passo. Cara, você não tem, sem noção, né? Porque se você acredita, dá o primeiro passo que Deus põe o chão. Cara, que lindo. Só que você precisa dar o passo, você precisa acreditar. Nós somos emocionais. Então, quando eu vou falar com as pessoas, eu quero atingir as pessoas, eu olho para dentro dela. Porque a força está nela. Eu não tenho o poder de transformar a pessoa, mas ela tem. Se ela aceitar olhar para dentro, ela percebe que ela pode um pouquinho mais. Ela pode ser um pouquinho mais humana, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais generosa, um pouquinho mais mãe. Ela pode ser, e por consequência, ela pode ser pai também, que aí você consegue carinho de mãe e disciplina militar. Top. Você consegue um equilíbrio, você consegue melhorar o time. Onde é que começa esse time na área empresarial? Começa dentro de casa. Ah, você tem um sócio. Como é que você convive com o seu sócio? Eu vou dar um toque para vocês. Você tem um sócio? Então, você tem um sócio majoritário dentro de casa. Como é que você convive com ele? Eu estava conversando agora com o Marcos. Cara, ele tem um sócio majoritário aqui na casa dele, é a mulher dele. Ah, ele quer um filho, então tem que esperar a mulher decidir. E depois que tiver o filho que ele tanto sonha, então o filho não é dele, é dela. Cara, quando você aprende a lidar com esse sócio majoritário e tem humildade, a grandeza de ir até a cozinha, a casa dele é relativamente pronta, ele tem que descer uma escada, ir até a cozinha, fazer um café e levar para ela na cama. Isso é a primeira conquista do dia, para você aprender a lidar com o sócio que você tem e conquistar quem você acha que é seu. Esse tipo de relacionamento ainda serve de exemplo para você fortalecer o time, a equipe, você ser o exemplo. Você fortalece a família, os seus filhos, as pessoas que convivem com você, e essa energia você leva para o trabalho. E você vai ver que você vai passar a ser um gestor admirado. Quando você é um gestor admirado, por consequência, as pessoas passam a trabalhar para elas, porque admiram você. Elas esquecem, né, essa relação de quem ganha mais ou quem ganha menos. E aí você consegue montar um time de empreendedores dentro do seu CNPJ. Eu falo por experiência própria. Eu nunca falo aquilo que eu não faço, porque depois fica difícil. Como eu não tenho uma sequência, eu não tenho um roteiro, uma fala programada, e eu não uso nenhum tipo de equipamento, eu procuro passar aquilo que eu faço, porque assim eu não preciso provar, a pessoa vai ver. Então o que eu estou falando é aqui exatamente o que eu faço. Eu tenho um time de empreendedores. Ninguém lá trabalha para mim, trabalha para eles. Ah, mas todo mundo? Não. Tem 10% que ainda está em treinamento, ainda está pegando a cultura e tal. E eu não preciso fazer nada. O próprio time tira quem não se adapta à cultura. Você vai ter um filho, o dia que você tiver um filho, você vai precisar fazer uma coisa que as empresas precisam fazer hoje. Ele acaba de chegar e ele não sabe. É você que tem que dizer para ele o que fazer, a direção. Ele depende de você quando chora, para comer, para beber, tudo ele depende de você. E você vai dizendo o que fazer. Quando ele tem um ano e pouco, que ele já percebe que você anda, ele não quer mais engatinhar, ele levanta e anda também, está copiando você. E aí vai, sempre copiando você. A hora que ele tem 2 anos, ele já quer trocar uma ideia. 3 anos, ele já se acha. Então, você que tem que dizer para ele, isto pode, isto não pode. Isso é certo, isso não é, então você não vai fazer. Ah, pode chorar, isso pode, isso não pode. Cara, nós precisamos que as famílias tenham essa responsabilidade, porque é dali que você vai constituir como é que você contrata no futuro. Porque a hora que você treinar essa criança com amor, com carinho, mas com disciplina, isto pode, isto não pode, você consegue ter um time, respeito, equilíbrio, família. O cara começa a perceber que quando a mãe espirrar, ele tem que dizer a mãe, amém, porque ninguém ama ele mais do que aquela pessoa que deu a vida a ele. Quando você vai para a empresa, quem deu a vida profissional para esse cara? O cara que abriu a porta, fez um currículo e contratou ele. E agora ele não vai aceitar dizer o que o cara contratou, o que o cara quer que faça?
qual caminho que ele quer. Ele está respeitando as regras, mas as regras é dele, a cultura é dele, o negócio é dele, o cara acabou de chegar. Então ele tem que fazer exatamente o que ele fazia com o filho dele em casa com 2 anos. Isto pode, isto não pode. Exato. Eu chamo de democracia cubana. Dê às crianças e dê a quem você está contratando o direito de concordar. Então deixa os caras fazerem. Cara, é assim... de tudo eu sei um pouco. Então você é mediano? Não, cara, pra que você quer ser medíocre, mediano, se você pode ser top naquilo que você faz? Vai ser bom naquilo que você faz? Vai aprimorar aquilo que você faz? E você com certeza consegue deixar um legado. O melhor legado, no meu ponto de vista, que você pode deixar é quando você se torna imortal. Por isso que eu falo, gente, faça o bem. Queira o melhor pro outro. Só faça o bem. Se torne imortal, se torne inesquecível. Deixe na sua trajetória uma sementinha na mente e no coração das pessoas. Você não vão esquecer de você. E se você fizer uma maldade, as pessoas são tão boas que elas perdoam, elas esquecem. Agora, se você fizer um bem, se você fizer diferença que acrescenta, que soma na vida das pessoas, você se torna inesquecível. As pessoas não vão esquecer você. Esse é o melhor legado que pode deixar. Porque o patrimônio, aquilo que você construiu, aquilo que você desenvolveu, você não pode levar. Mas essa energia que você deixa é sua para sempre. E você se torna inesquecível. Então, e por consequência, imortal. Então, para mim, imortal é isso. E daí vem um outro ponto que eu acho super importante. As pessoas querem ser importante. Eu falei, eu nasci importante. E eu percebi isso com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu arrumei um trabalho para ensacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia. E eu conseguia, com isso, pouco mais de meio salário, mas o suficiente para pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Para 9 pessoas. Minha mãe já tinha falecido. Tomava café da manhã, meu pai e os 7 irmãos. E eu era o provedor daquilo. Eu conseguia, com um pouco mais de meio salário, promover o café da manhã que não estava ao alcance do orçamento do meu pai. Cara, eu me sentia tão importante. Então a minha importância, se você é importante, eu sou muito importante. Mas eu não sou importante por causa de um carro alemão ou de um 1º milhão. Eu sou importante porque eu conseguia perceber que importante é quando você consegue fazer alguma coisa que beneficie o próximo. Eu conseguia fazer isso com 8 anos de idade. Então eu nasci importante. Eu já era importante lá atrás. Isso para mim virou propósito. Eu sempre procuro ser importante. Eu sempre procuro dar a mão e puxar mais alguém. Eu sempre procuro ter o papel de locomotiva, mas sem subestimar quem está do lado ou vem depois. Transformando a outra pessoa também, compartilhando conhecimento, para que ela também perceba que ela também pode ser locomotiva e não vagão. E aí, essa pessoa se fortalece e, em vez de me atropelar, ela empurra, porque uma locomotiva empurra a outra. E a composição da vida fica leve. Então, na realidade, pensa num cara que vive feliz. Pensa num cara que vive leve e que vive numa constante alegria e a felicidade. Por isso, saúde. Ah, mas você... E agora? Como é que você fez com o Covid? Eu não pego isso, eu só pego o que me interessa. Eu tenho bom gosto. Ficava assim... Não pegou Covid? Não, isso não me pertence. Ficava assim, olha, mas você abraça todo mundo. Então, qual que é o problema? Eu vivo de luz. Essas pessoas têm energia boa. Ela que fica com o Covid dela para lá. Para mim não faz diferença. Mas o filho, você está brincando com isso. O vírus é invisível. Eu falo, a energia divina também é invisível. No que você acredita? Cara, as pessoas precisam resgatar esses valores. A espiritualidade precisa acreditar. Os negócios são uma consequência. Então, toda vez que você tiver oportunidade, prepare os seus. Dá curso, dá treinamento, dá orientação psicológica, dá motivação. Leve para ambientes que fortaleça ele de dentro para fora. Que a pessoa fique motivada de verdade, mas percebendo de quem ele é e de quanto ele pode contribuir. Então eu entendo o seguinte, se você quer ter ascensão naquilo que você se propôs a fazer, prepare o time. Porque sozinho você não vai para lugar. Eu até digo assim, Rufino, você constrói o time e o time constrói a empresa. Não tem empresa ainda fazendo pessoas, né? Exatamente. São pessoas que fazem empresa. Isso que eu falo, ó, mal funcionário não consegue empreender. Às vezes eu falo para os funcionários nas empresas, não é defendendo os empresários, não, é ajudando eles. Seja o melhor do teu departamento, seja um empreendedor dentro da empresa. Empreenda aí. Porque se um dia você for abrir a sua empresa, fica muito mais fácil. O cara, às vezes, ele é mais ou menos, ele pensa assim, vou abrir a minha empresa, vai quebrar. Vai quebrar. Você tem que fazer muita diferença. Você tem que fazer parte dos 10, 20% que faz
muita diferença dentro da empresa que você empreende junto hoje, porque para de falar que você trabalha para os outros, você trabalha para você trouxe isso aqui, eu sou a favor. Às vezes eu até puxo a orelha de alguém da minha equipe que fala assim, eu trabalho para o Marcos. Eu falo, não quero gente trabalhando para mim. Porque olha o tanto que é confortável, Rufino, eu trabalho para o Rufino. Se eu erro, pô, tá tranquilo, eu errei porque eu trabalho pro Rufino, né? Se eu tô fazendo mais ou menos, pra que eu vou dar o meu melhor? Eu trabalho pro Rufino. Então eu falo pras pessoas, para de trabalhar pros outros, trabalha pra você. Mas a empresa é do cara, mas a carreira é sua. Os resultados são seus. Então dá pra ter uma postura de dono, né? Isso é um ponto muito forte. Quando você pensa em empresa do cara, lembra o seguinte, as taxas que todo mundo acha caro é do cara. Os impostos é do cara. O passivo é do cara. Os problemas trabalhistas é do cara. Todos os problemas que geram CNPJ é do cara. O que é seu? A oportunidade de empreender e levar só o ativo. Cara, então treine empreendedorismo aí, porque se você não conseguir ser empreendedor e crescer, ter reserva, ter dinheiro para aplicar, trabalhando no CNPJ do outro, não tente abrir o seu. Você não está pronto. Isso é total verdade, né? Porque às vezes tem muitas pessoas no mercado que pensam assim, não vou dar o meu melhor pela empresa. Então você não está dando o seu melhor por você. Para você. Né? O grande não é a empresa, é você. Exato. O grande beneficiado das suas próprias ações, em primeiro lugar, é a pessoa. É você. Ou o grande prejudicado. É um erro. Você colocou muito bem. É um erro as pessoas acharem que trabalha para alguém. Trabalha para você. Eu fiz isso por experiência própria, cresci do tamanho que eu quis. Isso permitiu que eu fosse pronto a abrir o meu negócio. E deu super certo. Deu super certo até eu me envaidecer. A empresa já estava muito bem, grande, faturando milhões, e eu resolvi que eu podia fazer alguma coisa diferente. Nesta hora, eu fiz uma parceria, minha mulher falou assim, mas você vai mexer com concessionária? Mas é o mesmo negócio. Não tem certeza? Você vai fazer parceria com estrangeiro, você tem afinidade, eles nem falam direito da sua língua. Não, imagina, sei o que eu estou fazendo, e trabalhando. E me meti a fazer uma coisa diferente. Gente, melhor aquilo que você faz. Para de querer abraçar o mundo e ser mais ou menos naquilo que você faz. Cara, eu quebrei para ficar torto. Porque eu errei na estratégia. Não foi culpa de ninguém. Foi vaidade minha, arrogância minha, prepotência minha, inconsequência minha. Por que eu consegui sair do fundo do poço e começar de novo e continuar tendo a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina? Ela segurou a onda, lá quebrou, eu abri concordata, fiquei devendo 16 milhões de dólares. Cara, eu fiz, mas eu reconheço que quem cavou o poço fui eu. Esse é o grande passo. As pessoas se recusam a assumir a responsabilidade da merda que fez. Não, eu assumo. Rápido. Não é porque eu sou melhor, ou eu sou sensível, eu sou humilde, não. Gente, é questão de inteligência. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade, menor fica o problema, porque ele passa a ser seu. Se você cavou o poço e o poço é seu, você tem a planta, você é o engenheiro do buraco que você fez. Volta. Porque você tem a planta, você sabe que foi você que cavou. Então, graças a isso, a empresa voltou. Continua, mesmo com todos esses tropeços que eu passei, ela continua sendo a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Toda vez que preciso, eu volto lá e resgato a minha essência, a minha origem. O da latinha. Eu fiz muita coisa nesse período, mas como eu reciclava a latinha... Mas como é que é reciclar latinha, trabalhar e comer no lixão e hoje ter uma empresa de reciclagem desse tamanho? Eu costumo dizer o seguinte, mudou só o tamanho da lata. Eu sou o mesmo cara e quando eu volto para minha essência, para minha origem, eu me sinto forte. Tipo assim, gente, faça com simplicidade. Copia, faça o óbvio. Faça com carinho, faça para o time. Hoje nós temos quase 200 pessoas nesse espaço. Nós produzimos 3, 4 veículos, caminhões pesados, ônibus por dia, que entra num box, você vai ter a oportunidade de conhecer. E sai do outro lado, etiquetado na prateleira. Atendemos o país todo e atendemos empresas que atendem 4 países fora. Cara, a empresa é minha paixão. O chão é azul epox. Nós temos uma coisa que chama carinho com disciplina. Nós, inclusive, temos montando um negócio que você vai adorar. Adorei. Chama assim, carinho com disciplina. Carinho com disciplina. Nossa, é isso. A empresa tem que dar carinho com disciplina. Carinho de mãe e disciplina militar. Nós não damos bônus, nós damos bom dia. Que legal. Quem ganha bônus é o cara. Nós só damos o bom dia. Você só reconhece o mérito dele. Ele se engrandece com o bom dia, dá um sorriso, sente a vontade, entende que ele é tratado com carinho, ele enche o pulmão de energia e ele produz. Aí ele produz acima da média e ganha bônus. Ele ganha o bônus. Ninguém na minha empresa ganha salário mínimo. Não é eu que pago bem, é ele que ganha bem.
Porque é ele que ganha, não sou eu. Ele que faz, né? É ele que faz. Então ninguém trabalha para mim. E os que trabalham para mim, esses 10% que trabalham para mim, geralmente são os que vão embora na experiência. Contrata outro, então tem o rodízio, porque a gente tem quase 200 pessoas, é natural que tem um ou outro que não se encaixa na cultura e vai. Mas a maioria está comigo há mais de 15, 20 anos, meus comandos são femininos, eu acredito na força da mulher, todos os comandos são femininos, inclusive o meu comando, porque eu sou o presidente da empresa e eu mando em tudo e minha mulher manda em mim. Então, até o meu comando é feminino. Então não é o patrimônio, não é aquilo que você conquistou, é quem você é. E de vez em quando você precisa ir para o espelho e perguntar quem é de quem. Você olha o seu patrimônio, aquilo que você construiu, aquilo que você formou, e depois você olha para você e faz uma medição mental para você ter segurança, ter certeza que aquilo que você construiu não ficou maior que você. Você mora, você está aqui num lugar sensacional, acho que um dos melhores lugares para morar, no meu ponto de vista do planeta, você está aqui. Mas o cuidado que precisa ter, Marcos, é assim, cara, se amanhã depois eu estiver aqui para um apartamento de 2 dormitórios na cidade, isso vai me deixar para baixo? Vai me deixar triste, deprimido? Peraí, meu valor estava lá? Quem sou eu? Eu tinha um preço? Não é possível que as pessoas fiquem deprimidas porque ficou sem um pedaço do patrimônio ou porque temporariamente está sem o patrimônio que ele mesmo... Não foi você que ganhou, não foi você que construiu. Agora, temporariamente, você está sem e você não vale mais. Agora que você tem vivência, experiência, aprendizado, agora que você tem anticorpos, agora que você consegue melhorar, agora que você já aprendeu a andar de bicicleta, a chance de cair é menor e você está deprimido, vai se suicidar? Tem que apanhar. Cara, quem é você? Quais são os seus valores? Então as pessoas precisam se fortalecer entendendo o seguinte: se você tem um patrimônio, quem ganhou foi você. O seu patrimônio jamais, presta atenção nisso, jamais deixa as suas conquistas ficarem maior que você. Foi você é o conquistador. A conquista é menor que você. Então quando você estiver sem dinheiro, por isso todas as vezes eu levantei leve e fiquei melhor do que antes. Porque meu patrimônio nunca passou do meu nível. Eu sempre fui maior do que aquilo que eu conquistei. E quando você é maior do que as coisas que você conquistou, você se mantém conquistando, né? Porque você é mais forte que essas coisas. Aí você não cai na zona de conforto. É porque assim, né? Você falou da questão da arrogância. Às vezes o empresário, a empresária, ele voa, né? Mas ele voa da maneira errada e cai naquela armadilha que você caiu, né? Quando a gente pega a palavra voa, né? O V de vaidade, o O de orgulho e o A de arrogância. Então não voa da maneira errada. E eu, enfim, eu tive grandes exemplos dentro de casa, né? Meu pai é um empreendedor fabuloso, é um gênio, enfim. Muitos amigos, muitos mentores. Deus me abençoa demais, Geraldo, né? O seu pai é sensacional. A esposa que eu tenho. Então eu não caio, eu ainda não caí nessa armadilha e me mantenho vigilante, né? Porque a gente tem que ser um eterno... de cair. A gente tem que ser um eterno vigilante, né? Porque a armadilha tá lá o tempo todo. Você errou o passo, você pisou lá. Tá? Exato. Cara, então cuida. Isso que você falou é muito importante. Na sua faixa etária, pior ainda, tá? Porque assim, você ainda tá na faixa, nem filho vocês têm ainda, então você ainda tá na faixa jovem. Gente, cuidado. Mas se você já tá um pouquinho com a faixa etária maior, cuidado mais ainda, porque você precisa ser um exemplo para os seus. Então, o seu pai teve uma trajetória e você copiou partes boas, então você está tirando proveito. Precisa continuar tendo cuidado, porque a armadilha vai estar lá o tempo todo. Gente, não tem um tempo difícil, eles são diferentes. Então, se você achou que você não caiu na armadilha ontem, não quer dizer que você não possa cair hoje. Preste atenção igual. Como é que você faz para manter isso? Eu demorei muito para aprender isso, tá? Para eu me livrar da minha arrogância, da minha prepotência, da minha vaidade, que era o maior veneno, demorou. Todas as vezes que eu subi, eu desci por conta da vaidade, da arrogância e da prepotência. Você quebrou 6 vezes, né, meu amigo? Mas eu não fali nem fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Mas olha... Que é o importante, né? E a única vez que eu quebrei, que eu acho que não foi culpa minha, foi quando eu tinha 11 anos. Gente, eu comecei a quebrar cedo. Mas eu aprendi a repetir o erro, a vaidade. Eu ganhava e queria comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então... Inclusive, eu ferrei meus filhos, porque meus filhos nasceram no carpete, eu demorei para perceber que eles precisavam de anticorpos, e eu comecei a criar uma bolha e proteger, e deixar que eles tivessem acesso, porque eu não tive aquela conversa e tal, e deixar eles fazerem coisas extraordinárias, então, foi um erro. Meus filhos demoraram mais para aprender, para poder ter educação financeira, porque eu atrapalhei, porque eu comecei a criar a condição,
antes da hora. Eu me precipitei em que eles tivessem acesso a coisas que eles não era o tempo certo. Então é muito importante na educação financeira o que você está deixando de herança para os filhos. Eu acho sensacional onde você está, de onde você veio, né? Para estar onde você está, na idade que você está, e você ter consciência do perigo da vaidade e da arrogância. Então, de você ter consciência, de você comentar que você deu sorte na mulher. Tipo assim, você se deixa levar pela sensibilidade feminina. Gente, mulher não tem 6 sentidos, tá? Não se iluda, mulher tem 200 sentidos. Quando eu quebrei forte, eu não ouvia a mulher. Eu achava que eu já sabia. Essa arrogância, essa prepotência, essa coisa do se achar, essa falta de humildade fez com que prevalecesse a minha vaidade. Eu dei um tiro nos 2 pés de uma vez. Eu fiquei meio manco, eu andava saltando. Olha, não importa o que você fez até hoje, copia. Olha os bons exemplos. Vê onde é que você tem a sensibilidade de perceber que se deu certo para o outro, copia, traz para a sua realidade e melhora. Mas se não deu certo para o outro, por isso que eu estou contando para você as coisas que não deu certo, não dão certo para mim, e eu estou batendo papo com o Marcos, gente, isso não funciona, tá? Não importa a empresa, o modelo, o tamanho do negócio, se é uma startup que explodiu, não importa. Se cresceu rápido, o risco é maior ainda. Você precisa ouvir a sensibilidade feminina, você precisa cuidar o tempo todo da sua arrogância, da sua prepotência, porque a vaidade vem e você não consegue nem perceber a falta da humildade. A falta da humildade é que começa a cavar o poço. Então, por experiência própria, humildade, gratidão, essas coisas, humanização, ser um ser humano simples, a simplicidade, isso fortalece qualquer patrimônio. Mas o patrimônio que eu estou falando não é o tamanho da sua empresa não, né? É o seu tamanho. Você é o maior patrimônio que você tem. E a gratidão e a humildade livra você da vaidade, da arrogância e fortalece o patrimônio maior e mais valioso que tem, que é você.